Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Agora são 5 para 1, 2/10/2025. Uma reflexão me veio ao coração após a oração, quero compartilhar com você. Daniel, capítulo 5, versículo 30, diz assim: Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus. Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus. Meu irmão, minha irmã, obreiro, sabemos que esse episódio aconteceu em uma festa, quando esse rei, monarca da Babilônia, ele mandou convites a 1.000 pessoas e preparou um banquete, uma festa no seu palácio. E nós sabemos que festa é um lugar de alegria. Festa é um lugar de celebração. Festa é um banquete preparado para pessoas convidadas, que foi no caso desse jovem rei chamado Beltsazar. Porém, nem toda festa pulsa a vida, o respeito, a honra. Nem toda festa ela transborda alegria, vida. Há festas que terminam em tragédia, principalmente as festas aonde Deus não está presente, aonde Deus não é respeitado, aonde Deus não é temido e nem honrado. Festas para prazeres humanos, bebidas, drogas, lugares de alegrias humanas, carnais, malignas. Geralmente, essas festas aonde Deus não está, dificilmente não terminam em tragédia. Nós lembramos de um episódio em 2013, quando o mundo ficou chocado com o incêndio da Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aqueles jovens estavam em uma festa, comemorando as suas conquistas universitárias. Aqueles jovens estavam comemorando suas conquistas universitárias. E mais de 200 jovens morreu intoxicado com o fogo e a fumaça que incendiou aquela boate, que todos sabem, que viu nos jornais, acompanhou de perto. Morreram intoxicados mais de 200 jovens pela fumaça letal daquele lugar. Então, a festa que fora preparada para celebrar a conquista dos jovens universitários terminou em lágrimas, desespero e morte. Geralmente, as festas do mundo sem Deus terminam em tristeza, perdas, lágrimas, desespero e morte. Porque onde Jesus está e reina e domina, a paz, a harmonia, a vida, a respeito à vida, a respeito ao ser humano,
os princípios são de paz, de bênção. E esses jovens, embora estavam comemorando suas conquistas universitárias, mas era uma festa mundana, onde Deus não estava, nem era temido, nem era honrado, nem era glorificado. E por causa desse fogo e dessa fumaça, mais de 200 jovens morreram intoxicados. Pastor, onde o senhor quer chegar? Na festa que o rei Belsazar preparou para os seus amigos, seus governadores, prefeitos, seus ministros, seus oficiais, amigos íntimos. Ele convidou 1000 pessoas para a festa, que era para ser uma festa de alegria, de prazer, mas foi a festa da morte, a festa da sua morte. Tome muito cuidado quando você for convidado para festas. Primeiro, perceba-se se Deus está na festa. Se teme e respeita Deus naquela festa. Se Deus não estiver na festa, não vá. Porque não tem como um lugar ser bom se Deus não está. Não tem como uma festa ter paz e terminar bem se Deus não está. E esse monarca, a Bíblia relata que ele promoveu uma festa e convidou 1000 pessoas, mas uma festa mundana, uma festa de orgias, de prostituições, de sensualidade, de exageros. E o nome desse monarca era Belsazar, o rei da Babilônia. Esse jovem monarca deu um banquete e convidou 1000 pessoas escolhidas a dedo para festejar com ele. Para dar um colorido à festa, ele fez uma loucura. Tinha lá no seu palácio, em depósito, taças que foram tragas de Jerusalém, talheres, por certo, pratos, panos, que eram consagrados a Deus, eram do templo que pertencia a Deus. E ele mandou que colocasse nessa festa de orgias imundanas as taças de ouros, os talheres que eram consagrados a Deus. E aquilo que é consagrado a Deus pertence a Deus. Ele vai atrás daquilo que é dele e pertence a ele. Então, quando estava todo mundo festejando, bebendo, se alegrando, ele mandou que trouxesse do templo de Jerusalém vasos, jarros e vasilhames sagrados, enquanto honravam a seus deuses, deuses com letra minúscula, deuses de ouro, deuses de pedra, deuses de pau, deuses idólatras, deuses que não tinham nada a ver com Deus verdadeiro, Criador, Todo-Poderoso. E a Bíblia nos informa, em Daniel capítulo 5, que no mesmo instante, quando ele vai afrontar as coisas que eram consagradas a Deus, e intencionalmente ou não, ele afronta Deus, meu irmão, aparece na parede da sala do banquete parte de uma mão e um dedo começa a escrever na parede. Mené, mené, tekel, farsim. E ficam todo mundo assustado e espantado, porque todos
começam a ver e perceber parte daquela mão e a escrita daquele dedo. Era o dedo de Deus escrevendo a sentença de juízo iminente sobre a vida daquele soberbo, orgulhoso e louco rei Belsazar. E a interpretação foi: pesado foste na balança, foste achado em falta, e terminou o seu reinado. Foi um juízo iminente. Pesado foste na balança e foste achado em falta, e terminado está o seu reino. Naquela mesma noite, o rei Belsazar morreu. Dário desviou o rio Eufrates e os Medo-Persa. Então, destruiu o rei Belsazar naquela noite, e naquela noite caiu o Império Babilônico. Por causa da arrogância, do orgulho e da soberba de um homem que decidiu afrontar Deus e as coisas que eram consagradas a Deus. Não afronte a Deus. Tome cuidado, não seja louco. Cuidado com as coisas que são consagradas a Deus. A igreja, as coisas da igreja, os ministros de Deus, os filhos de Deus, os servos de Deus. Tome muito cuidado antes de você levantar sua voz para falar o que não deve. Belsazar pagou com a vida a sua arrogância. Apareceu uma mão misteriosa escrevendo na parede da sala de banquete uma sentença de morte ao rei e de queda do seu império, que foi naquela mesma noite. Naquela noite, enquanto o rei festejava, a cidade de Babilônia, aparentemente inexpugnável, estava sendo tomada por Dário. Naquela mesma noite em que se alegrava com seus convivas, o rei foi morto e o seu reino foi tomado. Aquela era a festa da morte. A verdadeira alegria está no banquete de Deus e não na festa do pecado. A festa do pecado, a morte, a destruição de casamento, de vidas, de família, de alegria e condução ao fogo do inferno, à perdição eterna. Essa é a festa do pecado. Não tem verdadeira alegria. Mas na festa aonde Deus está e a alegria reina, porque se adoram a Deus, se temem a Deus, se glorificam a Deus, e a verdadeira alegria está no banquete aonde Deus está e aonde se celebra a Deus. Fuja do pecado, fuja das festas de pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Bem-aventurados, felizes, abençoados são aqueles que participam das festas que celebram a Deus, que temem a Deus, que glorificam a Deus, porque terão alegria, gozo, paz, consolo e ainda quando partir dessa terra, vai para a eternidade com Deus para sempre. Então, fuja das festas da morte. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, por causa de seus pecados, por causa de sua loucura, por afrontar Deus e as coisas que eram consagradas a Deus. Tome muito cuidado. Deus é amor, paz, maravilha, misericórdia. Deus é justiça, Deus é grandioso, Deus é misericordioso, perdoador, mas Deus, diz Hebreus, também é um fogo consumidor. Tome muito cuidado diante de Deus. Deus te abençoe.